A Segunda Guerra Mundial terminou há quase 80 anos. No entanto, o eco da guerra nos assombra até hoje. Propaganda aberta, experiências horríveis em humanos e execuções em massa de povos inteiros ainda causam horror e medo. Neste vídeo, você conhecerá as 20 descobertas mais inusitadas e surpreendentes da Segunda Guerra Mundial. E se você é apaixonado por esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a mais aventuras como essa. Número 1. Fábricas subterrâneas na Alemanha. Foram descobertos restos de fábricas subterrâneas do regime nazista, onde o trabalho forçado de prisioneiros de campos de concentração foi usado para desenvolver e produzir foguetes, V2 e outros equipamentos militares. Estas fábricas, escondidas no subsolo, foram criadas para garantir a continuidade da produção militar em condições de bombardeamento aliado. O estudo destes complexos subterrâneos abre novas páginas na compreensão da magnitude e dos métodos utilizados pela Alemanha nazista nas suas tentativas de alcançar a superioridade tecnológica durante a guerra, sublinham a crueldade do regime, demonstrando que os nazis não se limitaram ao uso massivo de trabalho escravo para atingir os seus objetivos. Estas fábricas subterrâneas tornaram-se um símbolo sombrio da industrialização dos crimes de guerra e das medidas extremas a que os nazis recorreram no seu desejo de vitória. Número 2. Coleção de pinturas. Em 2012, em Munique, houve uma descoberta que inspirou a comunidade artística global. Uma coleção de pinturas nazistas confiscadas, no valor de US$ 1 bilhão, foi encontrada em um apartamento de tamanho modesto. Entre as obras estavam obras de mestres como Marc Chagall, Pablo Picasso e Henri Matisse. Esta coleção representa um tesouro perdido da arte europeia, muitos dos quais foram considerados perdidos durante décadas. As pinturas foram confiscadas por mais de 2 nazistas como resultado de uma campanha massiva para confiscar obras de arte que o regime considerava degeneradas ou pertencentes a famílias judias. Muitas destas obras foram confiscadas dos seus proprietários durante os anos anteriores e durante a guerra. E depois da guerra foram consideradas perdidas ou destruídas. A descoberta desta coleção foi possível graças às ações investigativas das autoridades alemãs que investigam casos de fraude fiscal. A investigação levou à busca pelo apartamento onde foram encontradas estas obras de arte de valor inestimável. A coleção incluía obras nobres conhecidas e obras menos conhecidas que, no entanto, representam grande valor artístico e histórico. A descoberta causou ressonância internacional, pois levantou questões sobre direitos de propriedade, restituição e responsabilidade moral. Para muitos descendentes de famílias judias despojadas dos seus tesouros pelos nazis, esta descoberta oferece esperança de recuperar obras de arte perdidas, que se tornaram símbolos da sua história e legado. Número 3. Lutadores Spitfire na Birmânia. Estes caças ingleses, conhecidos pela sua velocidade, manobrabilidade e poder de fogo, desempenharam um papel fundamental na Batalha da Grã-Bretanha, tornando-se um símbolo de coragem e bravura. Segundo a lenda, diante do avanço japonês, dezenas de novos Spitfires foram enterrados nas selvas da Birmânia para evitar a captura. Desde então, eles se tornaram uma espécie de santo graal para caçadores de tesouros e arqueólogos militares. Anos de pesquisa e estudo de mapas e documentos do tempo de guerra levaram ao início de escavações arqueológicas em grande escala, utilizando tecnologias modernas, incluindo investigações de georadar e navegação por satélite. As equipes conseguiram descobrir os supostos cemitérios desses aviões. A excitação e a tensão aumentavam a cada dia de escavação, à medida que cada um podia testemunhar a descoberta não apenas de espécimes de tecnologia aeronáutica soberbamente preservados, mas também de elementos-chave da história militar. Os Spitfires encontrados representam modelos enviados do Reino Unido para apoiar aliados na Ásia. A sua descoberta permite os especialistas e restauradores recriar e compreender os aspectos técnicos e as condições de funcionamento destas máquinas. Número 4. Enterros na floresta. Katin. A descoberta de valas comuns na floresta Katin,
perto de Smolensk, na Rússia, continua a gerar muitas controvérsias. Em 1943, as tropas alemãs que avançavam em direção à União Soviética descobriram numerosas valas comuns de oficiais polacos. A União Soviética negou o envolvimento, afirmando que os nazistas eram os responsáveis. De acordo com a versão oficial dos países ocidentais, em 1940, por ordem da liderança máxima da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, milhares de oficiais, policiais, cientistas e figuras públicas polonesas capturados durante a invasão soviética da Polônia em setembro de 1939 foram executados. Estes assassinatos em massa, perpetrados pelo Comissariado do Povo para os Assuntos Internos, ficaram conhecidos como o Massacre de Katyn. Esta descoberta causou grande ressonância internacional, tornando-se um importante argumento na acusação do regime stalinista de cometer crimes de guerra. Para a Polônia, Katyn tornou-se um símbolo da tragédia nacional e da traição por parte do governo soviético, do qual anteriormente se consideravam aliados, porém, nem tudo é tão claro. Há outra opinião com documentos que apoiam este trágico acontecimento. Em 1943, quando os nazistas foram derrotados na Batalha de Stalingrado, a poderosa máquina de propaganda do Terceiro Reich, liderada por Joseph Goebbels, quis provocar a divisão interna. Os próprios nazistas executaram oficiais poloneses e supostamente os encontraram para denunciar as repressões stalinistas e semear a discórdia entre os aliados. No entanto, alguns jornalistas polacos não acreditaram nos nazistas e conduziram a sua própria investigação. Parte dos documentos que confirmam o crime nazista foram preparados para o Tribunal de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados, contudo, em circunstâncias estranhas. Todos aqueles que tentaram, de alguma forma, desacreditar o regime stalinista da época começaram a morrer. Os documentos e todos aqueles que investigaram esta tragédia desapareceram de forma surpreendente. No entanto, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg acusou Hermann Göring, o número 2 do regime nazista, e Alfred Jodl, chefe do alto comando da Wehrmacht, pelo crime de Katyn. Número 5, Operação Bernhard. A Operação Bernhard foi uma das operações mais ambiciosas e secretas da Segunda Guerra Mundial, levada a cabo pela Alemanha nazista com o objetivo de desestabilizar a economia de dois países aliados através da produção em massa de notas falsas. O principal objetivo da operação era inundar os mercados britânico e americano com libras esterlinas e dólares falsificados, o que causaria inflação e minaria a confiança na moeda nacional. Lançada em 1942 sob a direção das Schutzstaffel, a operação utilizou os talentos de prisioneiros de campos de concentração, artistas, tipógrafos e banqueiros qualificados, que prometiam melhores condições de vida em troca da sua participação na produção de falsificações. O centro de operações era um gráfico secreto no campo de concentração de Sachsenhausen, onde foram criadas cópias perfeitas de libras esterlinas e mais tarde de dólares americanos. A qualidade das falsificações era tão elevada que era difícil para os especialistas distingui-las. A libra esterlina falsificada é considerada uma das melhores falsificações da história, e algumas delas permaneceram em circulação por muitos anos após a guerra. O dinheiro falsificado foi planeado para ser utilizado não para financiar operações de espionagem em território hostil, mas também para comprar bens valiosos e estratégicos em países neutros. No entanto, apesar da produção ser causadora de uma grande quantidade de moeda falsa, os planos para a sua utilização em massa não foram executados. Número 6. O encouraçado japonês Musashi. O encouraçado japonês Musashi, junto com seu navio irmão Yamato, representou o auge da arte da engenharia naval japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e foi um dos maiores e mais poderosos navios de guerra já construídos. Lançado em 1940, o Musashi pesava mais de 72 mil toneladas totalmente carregado e estava armado com canhões de 460 milímetros que podiam disparar projéteis
projéteis pesando mais de 1 tonelada a uma distância de até 42 quilômetros, esses navios gigantescos foram projetados para dominar o teatro de operações do Pacífico, mas seu destino foi trágico. O Musashi participou ativamente de combates durante a guerra, incluindo a Batalha do Mar de Sibuyan, onde foi afundado em outubro de 1944 por aeronaves americanas. O naufrágio do Musashi simbolizou a mudança de prioridade na guerra naval, onde a vantagem passou para os porta-aviões e a aviação, e os navios de guerra gigantes perderam a sua supremacia. A descoberta dos destroços do Musashi em 2015 pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, e sua equipe de exploração subaquática foi um grande acontecimento. A equipe de Allen encontrou o navio a mais de 1.000 metros de profundidade no mar de Sibuyan. Número 7. A mensagem secreta da pomba. Em 2012, na Inglaterra, foi feita uma descoberta surpreendente na chaminé de uma casa, abrindo uma nova página na história da inteligência militar e das comunicações da Segunda Guerra Mundial. Era o esqueleto de um pombo que se acredita ser um mensageiro que morreu no prédio. Esta descoberta já tinha interesse histórico, mas a verdadeira surpresa foi que, junto com os restos da ave, foi encontrada uma cápsula metálica que continha uma mensagem não decifrada. Esta mensagem, escrita em papel fino, consiste em 27 linhas de símbolos codificados que ainda não foram decifrados. Os investigadores acreditam que pode ser uma mensagem secreta enviada do fronte para o quartel-general das Forças Aliadas durante operações críticas. O Correio Pombo foi um importante meio de comunicação durante a guerra, graças à sua capacidade de entregar mensagens em condições onde outros métodos de comunicação eram inacessíveis ou demasiado perigosos. A mensagem encontrada tornou-se um desafio para criptógrafos e historiadores de todo o mundo, que buscam decifrá-la, pois pode conter informações valiosas sobre operações militares, inteligência ou até mesmo a localização de uma unidade militar. Esta descoberta destaca a importância e a singularidade do Correio Pombo como meio de transmissão de mensagens cruciais, especialmente relevantes em tempos de conflito global. Número 8. Depósito de armas da resistência francesa. Na França, durante a reforma de uma antiga casa, foi feita uma descoberta surpreendente. Um esconderijo de armas, provavelmente pertencente a membros da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Esse arsenal da época da ocupação incluía armas de fogo, granadas, explosivos e documentação que atestava a atividade clandestina. A descoberta deste tipo de achados é rara e tem grande valor para historiadores e pesquisadores. O arsenal encontrado num esconderijo debaixo do chão da casa demonstra a preparação bem organizada e determinada do povo francês para lutar contra os ocupantes. A resistência na França foi um movimento multinível que organizou sabotagem, operações de inteligência, distribuição de panfletos antinazistas e ajuda aos aliados. As armas usadas pela resistência eram frequentemente fornecidas por aliados britânicos e americanos, por meio de paraquedas ou transportadas através de países neutros. Número 9. Bunker secreto de Churchill. Em 2020, investigadores no Reino Unido fizeram uma descoberta surpreendente ao encontrar um dos bunkers secretos construídos para apoiar o exército secreto de Churchill, cuja existência era pouco conhecida. Este exército, conhecido como Unidade Auxiliar, foi criado no início da Segunda Guerra Mundial como uma resistência subterrânea no caso de uma invasão bem-sucedida das tropas alemãs no território do Reino Unido. O bunker, encontrado nas profundezas do interior da Inglaterra, era um dos aproximadamente 500 abrigos subterrâneos fortificados espalhados por todo o país. Foi equipado com áreas de dormir, armazéns de armas e munições. Os bunkers destinavam-se a pequenos grupos de civis armados que deveriam realizar sabotagem, espionagem e reconhecimento na retaguarda inimiga em caso de ocupação. Estas unidades secretas foram formadas por iniciativa de Winston Churchill, que insistiu na criação de uma rede de resistência capaz de oferecer resistência significativa aos invasores nazistas. Escavações arqueológicas realizadas no campo de Ravensbrück nos últimos anos
revelaram pertences pessoais de prisioneiros, fornecendo novos dados para compreender a vida e o destino dos presos. Entre os artefatos encontrados estão joias, peças de roupa, sapatos e itens de higiene pessoal que os prisioneiros esconderam na esperança de manter alguma ligação com suas vidas anteriores e com a humanidade. Estes pequenos objetos, aparentemente insignificantes no contexto da tragédia geral, contam uma grande história sobre a força de espírito, a esperança e o desespero que viviam nos corações das mulheres de Ravensbrück. Especialmente valiosas são as descobertas relacionadas com crianças, que também foram mantidas no campo, juntamente com as suas mães ou nasceram em cativeiro. Número 10. Campo de concentração feminino de Ravensbrück. O campo de concentração de Ravensbrück, localizado na Alemanha, foi fundado em 1939 e foi o maior campo de concentração feminino do sistema nazista. Dezenas de milhares de mulheres de diversas nacionalidades foram detidas aqui e submetidas a tortura, trabalho forçado e experiências médicas horríveis. Entre 1942 e 1945, foram realizadas experiências cruéis em prisioneiros do campo de concentração de Ravensbrück, durante as quais foram feitos cortes profundos nas panturrilhas, e depois as feridas foram esfregadas com bactérias do tétano, estreptococos e agentes de gangrena gasosa. Além disso, vidro triturado e serragem foram introduzidos nas feridas, imitando as condições dos ferimentos de combate. O objetivo destas experiências desumanas realizadas por médicos alemães era estudar métodos de tratamento que pudessem ser aplicados para tratar soldados feridos na frente. Escavações arqueológicas realizadas no campo de Ravensbrück nos últimos anos revelaram pertences pessoais de prisioneiros, fornecendo novos dados para compreender a vida e o destino dos presos. Entre os artefatos encontrados estão joias, peças de roupa, sapatos e itens de higiene pessoal que os prisioneiros esconderam na esperança de manter alguma ligação com suas vidas anteriores e com a humanidade. Estes pequenos objetos, aparentemente insignificantes no contexto da tragédia geral, contam uma grande história sobre a força de espírito, a esperança e o desespero que viviam nos corações das mulheres de Ravensbrück. Especialmente valiosas são as descobertas relacionadas com crianças, que também foram mantidas no campo juntamente com as suas mães, ou nasceram em cativeiro. Número 11. Tanque Pantera, no porão. Em 2015, na Alemanha, ocorreu um acontecimento que causou grande agitação pública e mediática. Um tanque Panther da Segunda Guerra Mundial, bem como outros artefatos militares relacionados à Alemanha nazista, foram descobertos na garagem subterrânea de uma casa particular. O Pantera, considerado um dos tanques mais poderosos e eficazes de sua época, foi encontrado em condições surpreendentes ao lado do tanque, um canhão antitanque, um torpedo e muitos outros objetos militares foram encontrados na garagem, cada um dos quais é testemunho ao progresso tecnológico e os esforços de guerra da Alemanha nazista. A descoberta foi possível graças a uma denúncia anônima, após a qual especialistas policiais e militares realizaram uma busca que levou a esse achado incomum. Reportar na Alemanha faz, pode-se dizer, parte da cultura alemã. No entanto, é surpreendente como o dono de um arsenal militar tão grande conseguiu esconder um tanque em seu porão durante 70 anos. O dono da casa, um homem idoso, era um entusiasta da história e acredita-se que coleciona esses objetos há muitos anos. A questão da origem do tanque e de outros objetos, bem como a forma como foram trazidos para o porão, gerou muita polêmica entre os especialistas. As autoridades judiciais foram confrontadas com a tarefa de determinar se o proprietário tinha infringido a lei ao possuir tais objetos, especialmente considerando a legislação rigorosa da Alemanha sobre símbolos e artefatos da era nazista. Para muitos, este caso foi um lembrete de que, mesmo décadas após o fim da guerra, os seus ecos ainda ecoam no nosso mundo moderno, por vezes das formas mais inesperadas e surpreendentes. Quanto mais deste equipamento militar e armas daquela época estão armazenados em porões e porões em toda a Alemanha. Número 12.
Ilha Sadojima. A Ilha Sadojima está marcada na história como um dos lugares mais sombrios do período da Segunda Guerra Mundial. Recebeu o apelido de Inferno na Terra, devido ao tratamento brutal dispensado aos prisioneiros de guerra, que eram mantidos em condições extremamente duras. Localizada numa parte remota do Japão, esta ilha tornou-se um local de sofrimento e morte em massa para os soldados das forças aliadas capturados pelo exército japonês. Nos últimos anos, as escavações arqueológicas na Ilha Sadojima lançaram luz sobre as páginas sombrias da sua história, revelando as condições de vida, o tratamento e as circunstâncias da morte dos prisioneiros, que suportaram condições insuportáveis de fome, doenças e abusos. A ilha, utilizada para fins militares, estava isolada do resto do mundo, o que permitia esconder do conhecimento internacional o que ali acontecia. Relatos de sobreviventes e documentos históricos atestam provas desumanas, mas apenas escavações recentes permitiram avaliar totalmente a magnitude da tragédia. Número 13. Abrigo alemão. Em 2021, na Alemanha, durante obras de reforma na parede de uma casa, foi encontrado um esconderijo contendo artefatos e documentos nazistas. Esta descoberta incluiu medalhas, uniformes militares, cartas pessoais, fotografias, bem como materiais de propaganda e outros objetos relacionados ao período nazista. Estes artefatos, cuidadosamente escondidos na parede, foram provavelmente emparedados nos últimos dias da guerra ou imediatamente após o seu fim, quando os proprietários possivelmente tentavam esconder a sua ligação ao regime nazista por medo de possíveis represálias das forças aliadas ou do novo governo. A descoberta tornou-se um testemunho da trágica história daqueles anos, quando objetos que carregavam orgulho e importância ideológica tornaram-se símbolos de vergonha e medo. Entre os documentos encontrados estavam cartas pessoais que representam fontes primárias valiosas para a compreensão dos sentimentos e opiniões das pessoas comuns. As fotografias oferecem um vislumbre dos aspectos cotidianos, culturais e sociais da Alemanha nazista, permitindo uma melhor compreensão de como o comum coexistia com o excepcional. Esta descoberta e outras semelhantes colocam a sociedade perante um dilema. Por um lado, a importância de preservar a memória histórica e, por outro, a necessidade de garantir que estes materiais não sejam utilizados para fins de propaganda ou glorificação do regime nazista. O que você acha? Os símbolos e artefatos do Terceiro Reich têm o direito de existir, ou poderá a sua existência ressuscitar o fascismo e o nazismo e devolver-nos a tempos de extermínio de povos inteiros? Escreva sua opinião nos comentários abaixo do vídeo. Número 14, Campo Sobibór. O campo de extermínio de Sobibór, localizado na Polônia, foi um dos locais mais sinistros do genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Escavações arqueológicas recentes neste local lançaram luz sobre uma página negra da história do Holocausto, revelando restos de câmaras de gás, casas e pertences pessoais das vítimas. Estas descobertas tornaram-se um testemunho importante da magnitude dos crimes cometidos nos campos de extermínio. As câmaras de gás de Sobibór foram o elemento central da eliminação da população, e a sua descoberta fornece uma compreensão do aspecto tecnológico do sistema nazista de extermínio em massa. As escavações revelaram as fundações e estruturas destes edifícios sinistros, onde os nazistas mataram milhões de pessoas inocentes. As descobertas dos pertences pessoais das vítimas, como sapatos, joias, brinquedos infantis e objetos domésticos, falam da magnitude da tragédia e das histórias pessoais daqueles que foram condenados à morte. Estes objetos servem como um poderoso lembrete da crueldade dos crimes cometidos contra eles. Número 15. Descoberta do Diário de Leningrado. Nos arquivos de São Petersburgo, anteriormente conhecido como Leningrado, foi feita uma descoberta única que lança luz sobre uma das páginas mais sombrias da história da Grande Guerra Patriótica. O Cerco de Leningrado, o Diário Descoberto, escrito por autor desconhecido durante o bloqueio, é um testemunho pessoal da vida e da sobrevivência numa cidade que ficou isolada do resto do mundo durante quase 900 dias pelas tropas alemãs.
O texto do diário abrange desde os primeiros dias do bloqueio até o seu rompimento, descrevendo as dificuldades cotidianas, os medos e as esperanças dos habitantes de Leningrado. O autor documenta tudo, desde a escassez aguda de alimentos, água e combustível, até os esforços heróicos dos residentes para defender a sua casa do inimigo. O diário também aborda momentos de dor e alegria pessoal. A descoberta deste documento tornou-se um acontecimento significativo para pesquisadores e todos os interessados na história da Segunda Guerra Mundial. O Diário de Leningrado oferece um vislumbre da alma das pessoas comuns que se encontraram no epicentro de um dos bloqueios mais cruéis da história. Este diário tornou-se uma importante fonte histórica que complementa a história oficial do cerco de Leningrado, com experiências e testemunhos pessoais, tornando a história mais completa. Número 16. Túneis secretos sob Londres. Durante as obras em Londres, foi descoberta uma rede esquecida de túneis secretos sob a cidade. Esses corredores subterrâneos, segundo os pesquisadores, foram usados por agências militares e governamentais durante a Segunda Guerra Mundial, tanto para proteção contra bombardeios alemães, quanto para a realização de operações secretas. Os túneis estendem-se por vários quilômetros sob a parte central da cidade, formando uma rede complexa que outrora serviu de rota escondida para a circulação de pessoas e documentos importantes, bem como para reuniões secretas do comando militar e de funcionários do governo. Algumas destas passagens subterrâneas conduzem a edifícios de importância estratégica, incluindo quartéis militares e bunkers governamentais. A descoberta confirma numerosos rumores e lendas dos habitantes de Londres sobre a existência de uma extensa rede de túneis sob a cidade. Até agora, a maioria destas estruturas subterrâneas permaneciam inexploradas devido ao seu estatuto secreto e acesso limitado. Número 17. Projeto Manhattan. No mundo existe um tipo de arma cuja posse muda radicalmente a posição de um país no mapa geopolítico. A arma atômica, nos tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava dividido por acontecimentos horríveis, um grupo de importantes cientistas reuniu-se num local secreto para trabalhar num projeto que poderia mudar o curso da história. Este projeto foi chamado de Manhattan. A missão de criar a primeira bomba atômica foi uma corrida contra o tempo e a ciência, onde os riscos eram mais elevados do que nunca. A faísca que acendeu o projeto Manhattan veio de um pequeno grupo de refugiados judeus que vieram para os Estados Unidos em busca de refúgio da Alemanha nazista. Alertaram que uma arma atômica estava a ser desenvolvida em Berlim. Surpreendentemente, todas as informações sobre este desenvolvimento estavam abertas e disponíveis para estudo. Mas por trás destas grandes descobertas científicas e conquistas de engenharia, existe uma profunda luta interna. Recentemente, foram descobertas cartas pessoais e diários dos cientistas, que trabalharam no projeto, revelando novos insights sobre suas experiências e pensamentos. Estes documentos falam das dúvidas e dos dilemas éticos que estas pessoas enfrentaram ao avaliar as consequências das suas invenções. Em seus escritos podem-se encontrar questões sobre a moralidade de criar uma arma com tamanho poder destrutivo e sobre o futuro da humanidade após seu uso. Os cientistas perguntaram-se se estavam a salvar o mundo ao criarem tal arma ou se estavam simplesmente a abrir a caixa de Pandora, cujas consequências não poderiam ser revertidas. Número 18. Catacumbas de Odessa. No subsolo de Odessa escondem-se as catacumbas de Odessa, enormes labirintos subterrâneos. O ano do primeiro assentamento neles é considerado 1813, já que este ano está escrito na parede. Naqueles anos, a cidade sofreu uma epidemia de peste, e é possível que as catacumbas tenham servido de refúgio para os habitantes locais durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade foi ocupada em 1940 e 1942. Esses subterrâneos escuros e tortuosos tornaram-se um refúgio secreto para heróis partidários. Imagine uma rede de estradas subterrâneas com mais de 2.500 quilômetros, onde se pode perder-se como num enorme formigueiro. Aqui, no escuro e no frio, os guerrilheiros estabeleceram as suas bases secretas.
Eles viviam nesses subterrâneos, planejavam ataques contra o inimigo e até imprimiam panfletos pedindo resistência. As catacumbas eram o local ideal para combates clandestinos. O inimigo não poderia encontrá-los ou capturá-los facilmente. Os guerrilheiros usaram seu conhecimento de labirintos subterrâneos para surpreender o inimigo, aparecendo repentinamente onde não eram esperados e desaparecendo sem deixar rastros. Número 19. Toca do Lobo, de Hitler. Nas profundas florestas da Polônia, esconde-se um lugar misterioso conhecido como Toca do Lobo. Não é apenas uma floresta, mas uma cidade subterrânea com bunkers secretos, onde Hitler e seu círculo íntimo passaram muito tempo durante a guerra. Imagine casas subterrâneas, onde grandes planos eram discutidos e estratégias enigmáticas eram elaboradas. Os arqueólogos, assim como os detetives, cavam nesses lugares e encontram objetos que nos contam sobre a vida dos nazistas daquela época. Encontraram pertences pessoais, mapas e até cartas antigas que parecem sussurrar histórias do passado. Esses objetos nos ajudam a entender como viviam e o que pensavam as pessoas que criaram os planos de guerra. Em uma área de 250 hectares, foram construídas cerca de 200 estruturas, entre abrigos antiaéreos, construções mais leves de concreto, estruturas de tijolos e quartéis de madeira. A sede contava com 2 pistas de pouso e uma estação ferroviária. As paredes dos edifícios foram revestidas com uma mistura de algas e tinta verde, que, misturada com a solução, tornou-se uma camada verde naturalmente irregular e porosa. Número 20. Documentos secretos da Conferência de Yalta. Em fevereiro de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, os 3 homens mais poderosos da época, o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, reuniram-se em Yalta, uma cidade no Mar Negro, costa marítima que então fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta reunião ficou para a história como Conferência de Yalta. A tarefa dos líderes era discutir e decidir como o mundo seria organizado após a queda da Alemanha nazista para garantir paz e segurança duradouras. Documentos secretos desta conferência recentemente descobertos e publicados lançam luz sobre as complexas negociações e manobras diplomáticas que ocorreram a portas fechadas. Estes materiais incluem atas de reuniões, cartas pessoais e diários dos participantes, graças aos quais podemos ver como foram tomadas as decisões sobre as fronteiras dos países, a reconstrução de territórios devastados e a criação da Organização das Nações Unidas. Especialmente intrigante é a discussão da divisão da Alemanha em zonas de ocupação, que posteriormente levou à divisão prolongada do país em Alemanha Oriental e Ocidental, e os planos relativos à Polônia, que geraram muitas disputas e controvérsias. Os destinos de outros países da Europa e da Ásia também foram discutidos nos documentos, incluindo questões sobre a reconstrução econômica, os crimes de guerra e a futura ordem mundial. E embora a Conferência de Yalta parecesse ter lançado as bases para a paz no nosso planeta, a geopolítica não é tão simples. Após a derrota da Alemanha nazista, novas guerras e conflitos começaram no mundo, que continuam até hoje. E com isso chegamos ao fim. Qual dessas descobertas você acha mais surpreendente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!